Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre os últimos serão os primeiros serão os últimos. Pois bem, como eu sempre falo nos meus outros vídeos, eu sou o Gervásio Norato e peço a você que ver esse vídeo, que gostar, dê o seu like e se inscreva no meu canal e compartilhe com aquelas pessoas que você entenda por bem que queria ouvir isso que eu estou falando. Nos meus vídeos, nessas séries que eu estou fazendo, eu estou falando sobre a Bíblia e aqueles temas que causam mais discussões na Bíblia, onde os sábios e entendidos já deram suas explicações, e explicações essas que não convencem você que está vendo esse vídeo, e por isso você busca uma interpretação diferente para chegar a um denominador, e que você, que é um leitor da Bíblia, está buscando dentro dela. A Bíblia, como eu sempre falo, ela é simples, porém não é tão fácil de se entender, porque o próprio Jesus já disse que muitas coisas delas seriam ocultadas dos sábios e entendidos. Por isso que há essas revelações que, ao invés de trazer para nós o certo, esclarecer em nossas mentes, e pelo contrário, acabam trazendo mais confusões. Então, você que ver os meus vídeos, o que eu procuro passar para essas pessoas são uma porta para que ele possa seguir um rumo dentro do que está escrito com mais facilidade e menos confusão de mente. Pois bem, quando Jesus disse, ele disse que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Pois bem, dentro do Evangelho, houve, logo no começo da ressurreição dele, quando ele saiu do túmulo, houve o início do Evangelho. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali empolgadas em anunciar o Evangelho, pois tinha estado junto com o Criador do reino dos céus, do Evangelho da salvação, tinha visto ele fazer grandes milagres e tal. Então esses seriam, ou são, os primeiros. São os primeiros do Evangelho. Esses sim são os primeiros. Então esses primeiros, eles iriam pregar o Evangelho, pegou o Evangelho com toda a força, com todo o vigor, com todo o ânimo, e junto deles seguindo os sinais e
E enfim, porém, eles seriam os últimos a ressuscitar, a ter a vida eterna. Seria porque como eles creram, e todos dentro do Evangelho creem que Jesus ressuscitou, batizando-se nas águas, estão dando testemunho de que vão morrer e que um dia vão ressuscitar. Porém, esses seriam os últimos. Eles foram os primeiros a anunciar o Evangelho, a ver as dádivas de Deus, porém, e vão ser os últimos a ver o final do Evangelho. Os últimos, que Jesus disse que seriam os primeiros, seriam os últimos, aqueles que irá fechar a porta do Evangelho do Reino dos Céus e abrindo a porta do Evangelho do terceiro céu, da Nova Jerusalém, enfim, de como você entende do que está escrito. Então esse, está no plural, então são mais. Então esses vão entrar direto no terceiro céu, que seriam os finais, aqueles que estão anunciando o final do Evangelho, aqueles que fecharam-se as portas. Então esses vão entrar direto no terceiro céu, sem passar pela morte. Então por isso que eles foram os últimos. Quais que foram os últimos? Os últimos a anunciar o Evangelho. Então esses serão os primeiros. E primeiros do quê? Primeiros a ver o homem vencendo o mal e ganhando o direito de viver a vida eterna, sem passar pela ressurreição, porque é essa a promessa, essa é a promessa, esse é o desejo de Deus junto aos homens, pois por isso é que ele colocou o homem no jardim do Éden, para que ele pudesse ter a vida eterna sem passar pela morte. Como houve um imprevisto, o homem foi digno de morte, e vindo Jesus abrindo esse caminho, Jesus no Evangelho da Ressurreição, ele deu-se o direito ao homem viver a vida eterna, porém nesse período ele ia se batizar, ia confirmar que no batismo ele ia confirmar que ele iria morrer e que depois iriam ressuscitar. Porém, no final do Evangelho, há essa promessa de que esses que iriam entrar direto no terceiro céu, sem passar pela morte, esses então seriam os últimos a anunciar o Evangelho e os primeiros a colher aqueles benefícios. Então, houve um equilíbrio. Aqueles primeiros viveram junto com o autor do Evangelho, das Boas Novas, aquele que abriu o caminho, viveu com Jesus e anunciou com toda a força e com todo o rigor. Os últimos, que iriam passar por situações difíceis, tanto quanto os primeiros, não ia ser diferente, porque o Evangelho não oferece vida fácil para ninguém, foi sempre difícil. Mas os homens de boa vontade iriam chegar no final e ter esse grande prêmio, essa grande vitória, que é passar do reino dos céus da ressurreição direto para
o reino, o terceiro céu, aquele que Paulo viu, ou esse que Jesus anuncia, que viria alguém. Então, é isso. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Um grande equilíbrio para que todos pudessem contemplar a glória e o grande poder de Deus. E no final, alguns homens ou alguns seres iriam ter esse grande privilégio de passar, de ir direto para o terceiro céu, ou seja, de conquistar o direito de viver a vida eterna sem passar pela morte. Esse é o grande triunfo de muitos homens, e que isso vai acontecer para cumprir-se a palavra do que está escrito. Pois bem, vou encerrar esse vídeo e falaremos sobre isso em outras ocasiões. Até o próximo.